Olá pessoal, vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estudar função. Vamos aprender a ideia inicial do que seja função, a noção intuitiva que a gente tem do que seja função, ok? Para isso, vamos acompanhar alguns exemplos. Bom, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, nós temos aqui a figura de um carro e note que esse carro está parado no ponto A, aonde o ponto A está marcando 0 km. E esse carro vai começar a andar por essa estrada com uma velocidade constante de 80 km por hora. Ou seja, a velocidade não vai mudar, não vai aumentar, não vai diminuir. Tá? Lembrando, o que significa uma velocidade de 80 km por hora? Significa dizer que o carro anda, em média, 80 km a cada uma hora, ou o carro anda a cada uma hora 80 km. Note que nessa figura está trazendo para nós duas grandezas importantes, que são a grandeza do tempo e a grandeza da distância. A distância que o móvel vai andar, que o carro vai andar, e o tempo que ele vai gastar para andar essa distância. Então a gente percebe que para cada valor de tempo que a gente tiver, existe um único valor associado para uma distância. Então, por exemplo, quando se passar uma hora, aqui nessa tabela, quando se passar uma hora, quando o tempo for de uma hora, a distância será 80 km, já que a velocidade é 80 km por hora. Isso significa dizer que em 2 horas, o carro vai andar 160 km. Em 3 horas, 240 km. Em 4 horas, 320 km. Em 5 horas, 400 km. E por aí vai. Então, a gente percebe que existe uma relação entre duas grandezas. A grandeza tempo e a grandeza distância. E que a distância percorrida pelo carro vai depender do tempo que esse carro levar para percorrer essa distância. Então, essa relação que existe entre a distância e o tempo, a gente, na matemática, chama isso de função. Tá? Então, a gente diz que a distância está em função do tempo. Uma coisa interessante que você tem que notar é que para cada valor de tempo será associada um único valor de distância. Tá? Então, por exemplo, nós não podemos ter um tempo de 2 horas e quando se passarem 2 horas, ele ter duas distâncias. Ele está numa distância, por exemplo, de 160 ou numa distância de 180. Não. Para cada valor de tempo, de acordo com essa situação, nós temos apenas um valor de uma distância. Então, a ideia de função está justamente aí. Está quando você pega duas grandezas e essas grandezas elas estão relacionadas entre si. Existe uma dependência de uma com a outra, aonde quando uma vai variar, aumentar ou diminuir, a outra também vai variar, aumentar ou diminuir. Tudo bem? Então, esse é o nosso primeiro exemplo. Vamos imaginar uma outra coisa. Se o meu carro está andando com uma velocidade de 80 km por hora e a distância depende do tempo que ele gastar na viagem, eu posso escrever matematicamente isso através dessa formulazinha aqui, que a gente chama a equação da função. Tá, aonde D representa a distância e T representa o tempo. Observe o seguinte, pegue esses valores do tempo que estão aqui nessa tabela e substitua aqui para você ver. Quando o tempo for 1, vai ficar 80 vezes 1, a distância é 80. Quando o tempo for 2, pega e substitui aqui no tempo, 80 vezes 2, 160. Quando o tempo for 3, 80 vezes 3, dá 240 e por aí vai. Então, a gente diz que essa formulazinha que foi montada aqui, tá? Isso é a relação da função. Tá?
Isso é o que vai retratar matematicamente a função. Tá bom? Então, de início, a ideia de função é essa. É uma relação que existe entre duas grandezas, onde essa relação é uma relação totalmente de dependência. Ok? Vamos para outro exemplo para a gente ver. Ó, é um exemplo que vai falar sobre a mercadoria e o preço. Note só, em uma barraca de praia, vende-se água de coco ao preço de R$ 3,50 o copo. Então, ó, um copo vale R$ 3,50. Então, note que eu fiz uma tabelinha para te ajudar, aonde, ó, nessa coluna eu botei o número de copos e nessa outra coluna eu botei o preço. Porque veja, se um copo vale R$ 3,50, 2 copos é R$ 7,00, 3 copos é R$ 10,50, 4 copos é R$ 14,00, 5 copos é R$ 17,50 e por aí vai. Você percebe que está tendo uma relação, existe uma relação de preço e existe uma relação de número de copos. Jarinho, quando é que você vai pagar um preço maior? Ora, depende de quantos copos você tomar. Quanto mais copos você tomar, mais o preço vai aumentar. Mais o preço tende a aumentar. Perceba aqui na tabela, ó. O número de copos vai aumentando e o preço também vai aumentando. Tá? Então você percebe que existe uma relação de dependência entre o preço e o número de copos. Tá? Então, em termos de função, nós vamos chamar o preço de y e o número de copos a gente vai chamar de x. Sendo assim, a gente pode escrever a seguinte relação, ó, y, que é o preço, é igual a 3,50 vezes x, que é o número de copos de água de coco. Tá? Observe agora que, como através dessa relação fica bem simples. Ó, se for um copo, você faz, ó, o número de copos é x. Então, substitui o x aqui, ó, 3,50 vezes 1, dá quanto? 3,50. Se forem 4 copos, vai ficar 3,50 vezes 4, que vai dar quanto? Vai dar R$14,00. E por aí vai. Tá certo? Então, note que, mais uma vez, existem duas grandezas, que essas grandezas possuem uma relação de dependência entre elas. Existe uma relação de interdependência entre elas. Uma grandeza vai variando, né? E a outra também vai acompanhando a variação. Nesse caso, o preço só vai variar porque o número de copos vai variar. Jarinho, se eu beber 2 copos de água de coco, eu vou pagar quanto? Eu vou pagar R$7,00. Aqui, ó. Por quê? Porque cada copo é R$3,50. Não tem como eu beber 2 copos de água de coco e pagar R$17,50, não? Não. Porque se cada copo equivale a R$3,50, 2 equivale a R$7,00. Não dá para me pagar? Não dá. O preço sempre vai ser esse. Para cada número de copos, existe um preço a pagar. Tá certo? Ok. Vamos para outro exemplo. Ó, os passageiros e o preço da passagem. Ó, para fretar um ônibus de excursão com 40 lugares, paga-se ao todo R$1.800. Essa despesa deverá ser igualmente repartida entre os participantes. Ó, o ônibus tem 40 lugares. O preço do ônibus é R$1.800. Os R$1.800 serão divididos entre os 40. Entre os 40 passageiros. Tá? Significa uma coisa. Se ir só um passageiro, esse passageiro sozinho vai pagar R$1.800. Por quê? Porque o frete do ônibus é R$1.800. Então, o que é que você percebe? Você percebe que o valor que vai ser pago na passagem depende do número de passageiros que vão estar no ônibus. Tá? Então, eu fiz aqui mais ou menos uma tabelinha também. Se for 4 pessoas, se forem 4 pessoas no ônibus, as 4 pessoas irão pagar 450 cada. Aonde X está representando o número de passageiros e o Y está representando o preço que você vai pagar. Tá? Olha,
eu estou aumentando o número de passageiros agora. Eu estou dizendo que o número de passageiros é 12. Se o número de passageiros agora for 12, tá? Logicamente, a quantidade, o dinheiro que cada um vai pagar é menor. Vai dar 150 para cada um. Perceba que a partir do momento que eu vou aumentando o número de passageiros, o preço que eu vou pagar pelo frete vai diminuir, o preço por cada pessoa. Ó, se forem 20 pessoas, né, no ônibus, vai dar R$90 para cada um. Então você percebe que existe uma relação de interdependência entre o preço e o número de passageiros. Só que esse exemplo é diferente do outro. No exemplo passado, a gente via que o preço ia aumentando de acordo com o número de copos de água de coco. Aqui é o contrário. Aqui, ó, o preço vai diminuindo toda vida que o número de passageiros for aumentando. Por quê? Porque o preço depende do número de passageiros que for. Não significa dizer que quanto mais passageiros tiver o ônibus, mais caro a gente vai pagar, não. Não. Por quê? Porque o frete é R$1.800 dividido para 40 pessoas. Tá? Então, se for 18 pessoas no ônibus, vai dar R$100 para cada um. Se for mais gente no ônibus, por exemplo, se for 36 pessoas, o dobro, se for 36 pessoas, só vai dar 40, aliás, só vai dar R$50 para cada pessoa. Tá? Então, note que isso também é uma relação de dependência entre duas grandezas. A grandeza Y, que eu estou chamando o preço a ser pago da passagem, e a grandeza X, que é a grandeza que eu estou chamando de número de passageiros. Tá certo? Então, toda vida na função, eu vou ter duas grandezas. Uma grandeza vai depender da outra, vai ter uma dependência entre elas. Tá? Onde essa dependência pode ser assim, ó. Pode ser uma dependência que quando uma aumentar, a outra aumenta também. Ou quando uma diminuir, a outra diminui. Ou então, pode ser uma dependência de quando uma aumentar, a outra diminuir, que é nesse caso. Note que quando o número de passageiros aumenta, X, o Y faz diminuir. Tá? Então, nesse caso, a gente diz que essa interdependência é de maneira inversa. Tá? Então, o que eu quero trazer para você é que essa relação de dependência entre as duas grandezas é o que a gente chama de função. A ideia que a gente tem de função é isso. Tá? É como se você chegasse num desses vendedores aí e fosse comprar um picolé. E você chegasse e perguntasse quanto vale um picolé? E o cara diz, um picolé vale 50 centavos. Ó, é muito fácil. Você sabe que 2 picolés é R$1, 3 picolés é R$1,50, 4 picolés são R$2 e por aí vai. Quanto mais picolé você consumir, maior vai ser o preço que você vai pagar. Então, existe uma relação de dependência entre a quantidade de picolés que você vai consumir e o preço que você vai pagar. Essa relação de dependência entre as duas coisas é o que a gente chama de função. A ideia de função é justamente essa relação de dependência. Tudo bem? Bem simples, né? Vamos para outro exemplo. Esse exemplo, eu trouxe umas figurinhas para vocês. Observe aqui, por favor. Nessa primeira figura, que é a figura 1, você tem 3 bolinhas. Na figura 2, você tem 5 bolinhas. Na figura 3, você tem 4, 3, 7 bolinhas. Na figura 4, você tem 5, 9 bolinhas. E por aí vai. O que é que você percebe? Você percebe que se você seguir essa sequência que está aqui, você percebe que cada figura tem 2 bolinhas a mais do que a figura anterior. Então, veja só. A primeira figura tem 3, a segunda figura tem 5 bolinhas, a terceira figura tem 7 bolinhas, ó, sempre é 2 figuras a mais. Então, veja só. Se eu chamar Q, eu poderia ter chamado de Y, não tem problema nenhum. Mas se eu chamar Q de quantidade de bolinhas, eu percebo que a quantidade de bolinhas depende justamente do número de figuras que eu tiver. Então, por exemplo, Jari, se eu quisesse descobrir assim, ei, a figura 36ª vai ter quantas bolinhas?
Se eu pegar a 36ª figura, vai ter quantas bolinhas? Então, para você não sair desenhando figura 4, 5, 6, até chegar à figura 36, existe uma maneira mais fácil, que é você montar o que a gente chama de lei de formação. Observe. Aqui onde eu coloquei Q, poderia ser Y, não tem problema nenhum. E aqui onde eu coloquei N, poderia ser X. Aonde Q representa a quantidade de bolinhas e o N representa o número da figura. Vamos ver se deu certo? Vamos lá. A relação ficou assim, ó. Q é igual a 2N mais 1. Vamos lá. Na primeira figura, lembre que N é o número de figura. Na primeira figura, figura 1, então 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. Quantas bolinhas tem? 3. Lembre que Q representa a quantidade de bolinhas. Tá? Na figura 2, 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. Então, tem 5 bolinhas na figura 2. Na figura 3, 2 vezes 3 dá 6, mais 1, 7. Tem 7 bolinhas. Na figura 4, 2 vezes 4 dá 8, mais 1 dá 9. Tem 9 figuras. Tem 9 bolinhas. Tudo bem? Jarim, se fosse a 30ª figura, então ia ser assim, ó. 2 vezes 30 dá 60, mais 1, 61. Na figura 30 ia ter 61 bolinhas e por aí vai. Você percebe que a quantidade de bolinhas está totalmente relacionada com o número de figuras. Por quê? Porque as bolinhas aumentam de duas em duas, de figura para figura. Tá? Então, existem duas grandezas aí envolvidas. Q, que é a quantidade de bolinhas, e N, que é o número da figura. Tá certo? Então, a gente percebe que Q é uma variável dependente. O que significa dizer que Q é uma variável dependente? Que ela depende, para variar, de N, que é o número da figura. Tá? N é a variável independente. Então, Q só vai aumentar se N aumentar. Q só vai diminuir se N diminuir. Q só vai variar se o N variar também. Então, a gente diz que essa relação de dependência é o que a gente tem a ideia de função. Tá? No exemplo dos picolés, o Y podia ser o preço. E o X é a quantidade de picolé. Então, o preço, que é Y, só vai aumentar dependendo do X, que é a quantidade de picolé que você consumir. Tá? Então, o Y, nesse caso, vai ser a variável dependente e o X, que é a quantidade de picolé, vai ser a variável independente. Tá bom? Então, essa relação de dependência, que a gente é fácil de compreender, a gente já tem até na mente isso. Essa relação é o que a gente vai chamar de função para matemática. Certo? Vamos ver outro exemplo aqui. Bom, então eu costumo dizer que a função, é como se fosse uma máquina. Você tem um valor de x, de entrada, é como se entrasse um valor de x, e como se saísse um outro valor de y. A máquina faz a transformação. Então, por exemplo, na questão do picolé, no exemplo do picolé, se um picolé é 50 centavos, quando eu chupar um picolé, o x vale 1. Quanto é que eu vou pagar? O y é 50 centavos. Então, a função vai ser 50 centavos vezes 1. Se eu chupar 2 picolés, então, o x agora é 2. Quanto é que vai sair? O y vai sair R$1. Por quê? Porque a função em si, ela vale 0,5x. Ou seja, para cada picolé consumido, eu vou pagar 0,50 centavos. Tá certo? Então, olha o que eu coloquei aqui. Se duas grandezas representadas pelas variáveis x e y estão relacionadas de modo que para cada valor de x está associado um único valor de y, dizemos que y é dado em função de x. Tá? Então, a gente diz, y é dado em função de x. Ou y está em função de x. Por quê? Porque o y só vai variar
se o x também sofrer essa variação. O y depende do x, por isso que ela é chamada de a variável dependente. Tudo bem? A maneira da gente escrever isso é assim, ó, y é igual à função de x, ó, f de x. F de x significa justamente a função de x. Então, y está em função de x. Tudo bem? Olha para cá. Uma outra maneira que a gente tem para representar isso é através desses diagramas. Note que aqui, ó, eu fiz como se fosse um conjunto, onde nesse conjunto eu tenho um elemento x. E aí, ó, a setinha representa a transformação da função, e aqui no conjunto B eu tenho o valor de y, né? Ou seja, o f de x. Então, uma maneira também que a gente tem de escrever é assim, ó, f de a em b. Ou seja, f é uma função de a em b. Ou seja, a está relacionado com b através dessa função. Tá bom? Aonde x vai ser a variável independente e o y é a variável dependente. Tá? Lembrando que eu posso chamar esse y também de f de x. Tá bom? Então, baseado nisso, a gente monta uma chamada lei de formação para a função. Tá certo? Então, olha, não se preocupe. Eu só quero que você entenda que essa relação de dependência entre essas grandezas é o que a gente, na matemática, vai chamar de função. Tá bom? Vamos ver um exemplo agora. Ó, Paulo está lavando o carro com uma mangueira que gasta 25 litros por minuto. Ó, 25 litros por minuto. Se a mangueira gasta 25 litros por minuto, é bem simples. Significa dizer que a cada minuto a mangueira derrama 25 litros. Então, ó, completando a tabela abaixo, representamos a quantidade de água em litros que sai pela mangueira em função do tempo. Você percebe que a quantidade de água em litros depende totalmente do tempo que a mangueira vai ficar aberta. Então é fácil você perceber isso. Quando o tempo for 1 minuto, 25 litros. Se for 2 minutos, 50 litros. Se for 3 minutos, 75 litros. Se for 4 minutos, 100 litros. Se for 5 minutos, 125 litros. E por aí vai. Note que existe uma relação de dependência entre a quantidade de água em litros e o tempo em minuto. Então, a gente diz que a quantidade de água está em função do tempo, que os litros derramados na quantidade de água está em função dos minutos. Tá? Jarinho, a maneira que a gente tem de escrever isso matematicamente, montar a lei de formação, é isso, ó, é através dessa fórmulazinha aqui, ó. Onde y vai representar a quantidade de água, que é a variável dependente, e o x vai representar a quantidade de tempo, em minutos. Tá? Se você pegar os dados da tabela e você começar a substituir aqui no lugar de x, já que o tempo é o x, você percebe que dá certinho. Ó. 25 vezes 1, 25. 25 vezes 2, 50. 25 vezes 3, 75. 25 vezes 4, 100. 25 vezes 5, 125. Então, essa relação é o que a gente chama de função. A gente diz que a quantidade de água está em função do tempo. Ok? Bom, uma outra coisa que a gente pode fazer é pegar, do jeito que eu citei para vocês, os valores de x, ó, e substituir dentro da função. Ó. Lembra que a nossa função é essa? Ó, y igual a 25 vezes x? Então, veja que eu já substituí. Ó. Eu dei valores a x, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que x é o tempo. Tá? E eu fui substituindo. Ó. Se x for 0, 25 vezes 0, 0. Se o x for 1, se o tempo for 1, 25 vezes 1, 25. Se o x for 2, 25 vezes 2, 50. O y é 50. Se o x for 3, 25 vezes 3, 75. Se o x for 4, 25 vezes 4, 100. Se o x for 5, 25 vezes 5, 125. O que é que você percebe? Você percebe que para cada
cada valor de x que você atribuiu, você tem um valor de y, ó, 0, 25, 50, 75, 100, 125. Tá? A cada valor de x, você tem um único valor de y. Então, se eu estou dando um valor para x, e se eu estou tendo uma correspondência de um valor de y, formou-se um par ordenado, ó. Onde o meu par ordenado aqui, ó, o primeiro valor é o de x, o segundo valor é o de y. Então, eu vou organizar isso em termos de par ordenado. Ó. Quando x for 0, o y vale 0. Então, o par ordenado, 0 e 0. Quando x for 1, o y vale 25. Então, ó, par ordenado, 1 e 25. Quando x for 2, o y é 50. 2 e 50. Quando x for 3, o y é 75. 3 e 75. Então, eu formei os pares ordenados. Por quê? Porque para cada valor de x que eu dei, existia um valor de y correspondente. Ok? E a gente aprendeu na aula passada que eu posso pegar esses pares ordenados e colocar isso num gráfico. E foi o que eu fiz. Está aqui o meu gráfico cartesiano. Ó. O eixo horizontal representa o eixo x, o eixo vertical representa o eixo y. É assim, ó. Então, eu coloquei os valores. Ó. Primeiro valor, 0 e 0. Está aqui. Segundo valor, 1 e 25. Ó. Quando x for 1, o valor vale 25. Quando x for 2, vale quanto? Vale 50. Ó. Quando x for 3, vale 75. Quando x for 4, vale 100. Quando x for 5, 125. Então, eu peguei os pares ordenados e fui botando no gráfico. Depois eu percebi que esses pares eles ficaram assim, alinhados. Ó. Aí eu fui e tracei, eu uni esses pontos, porque eu percebi que esses pontos formavam uma reta. Tá certo? Então, essa é a representação da função através do gráfico. Tá vendo como é simples? Então, note como é legal. A função ela vai ser representada como uma relação de dependência entre duas grandezas. Ela sempre vai ser escrita na forma y igual a f de x. Uma das maneiras que a gente tem de representar uma função é através da lei de formação. Essa formulazinha que vai aparecer aqui. Uma outra maneira é através dos diagramas. Para cada valor de um, você associa outra. Nessa representação é formada pares ordenados. E se são formados pares ordenados, a gente pode colocar isso num gráfico. Tá certo? Bem simples, né? Bom, como eu disse para vocês, uma outra representação é através do diagrama. Está aqui o diagrama, ó, onde A representa os valores de x e onde B representa os valores de y. Aqui, ó. O par ordenado não é 0 e 0? Então, ó, quando o x, que eu estou chamando de A, é 0, o B é 0. 1 e 25. Quando o x for 1, o y é 25. Quando o x for 2, 50. Quando o x for 3, 75. Quando o x for 4, 100. Quando o x for 5, 125. Note que essa flechinha que existe de vermelho aqui representa justamente a relação, é a função. Por isso que eu coloquei um f aqui, ó, que é a função. Tá? Então, essa é uma outra maneira de você representar uma função. Essa representação é chamada a representação através de diagramas. Tá? Mas a maioria dos casos a gente vai representar por gráfico. Tá certo? Uma coisa bem importante que eu destaquei aqui, ó, é que para cada valor de A, está representada um único valor de B. Ou seja, a cada valor de x, você só tem um único valor de y. Tá? Isso é o que caracteriza a função. Então, por exemplo, eu não podia ter x igual a 2 e ter dois valores para y, 50 e 75. Eu não posso. Tá? Se isso acontecer, não vai ser uma função. Tá? Então, lembre, a cada valor que está associado a A, tem um único valor associado a B. Para cada valor que esteja relacionado com A, com X, tem um único valor relacionado com Y, com B. Tudo bem? Ok. Bom, sendo assim, vamos ver outro exemplo agora. Ó. Vamos agora construir o gráfico de uma função cuja fórmula é... Está aqui a fórmula já. Ó, y igual a x ao quadrado menos 4. Tá? Eu já trouxe o valor da lei de formação. A lei de formação da função já é essa.
Tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou começar a dar valor para x. Eu vou dar valores negativos e positivos também para x. E eu vou encontrar o valor de y. Então, ó, eu resolvi dizer que x vai assumir esses valores. Ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Não precisa dar desse tanto de valor não, viu? Eu dei só para representar. Então, por exemplo, ó, quando x for menos 3, então você vai aqui na função, aonde tem x, e você vai substituir por menos 3. Está aqui, ó, menos 3, ó, eu botei no lugar de x, ó, menos 3 ao quadrado, menos 4. Menos 4. Menos 3 ao quadrado dá 9. Menos 4 dá 5. Significa dizer que quando x for menos 3, o y vale 5. Está aqui o primeiro par ordenado. Ok? E se x for menos 2? Pega o menos 2 e substitui aqui dentro do x. Ó. Vai ficar ó, menos 2 ao quadrado, menos 4. Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 dá 0. Então, quando x for menos 2, o y vale 0. Está aqui o par ordenado. Menos 2 e 0. Quando x for menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 4 dá menos 3. Então, vai dar o par ordenado, menos 1 e menos 3. Quando x for 0, 0 ao quadrado dá 0 menos 4. Então, vai ficar o par ordenado, 0 e menos 4. Quando x for 1, 1 ao quadrado, menos 4, que dá menos 3. Par ordenado, 1 e menos 3. Quando x for 2, 2 ao quadrado, que é 4, menos 4, que dá 0. Par ordenado, 2, 0. Quando x for 3, 3 ao quadrado, que é 9, menos 4, que dá 5. Então, par ordenado, 3 e 5. Observe que para cada valor que eu dei a x, existe um único valor para y. Tá? E observe também que se formou os pares ordenados. Uma coisa interessante que você tem que ver ó, é que aqui no x, ó, o expoente do x aqui ó, é 2. Tá? No exemplo passado, não tinha nada, subtende-se que é 1. Mas aqui ó, é 2. Então, a gente já sabe que essa função, mais na frente nós vamos estudar ela vai ser chamada de função quadrática, porque o x está elevado ao quadrado. Tá certo? Mas vamos pegar agora esses pares ordenados e vamos colocar isso no gráfico para ver como é que fica. Vamos colocar isso no sistema cartesiano para ver como é que fica. Eu já fiz isso, ó. Eu comecei a pegar esses pares ordenados, tá? E eu comecei a ordenar eles, ó. Quando x for menos 3, o y vale 5. Então tá aqui, ó, o valor de x, ó. Se eu pegar o valor de x, menos 3, ó, x menos 3, ó, e y 5, ó. Lá está o primeiro valor, tá vendo? Ó? Aqui é a primeira bolinha. Segundo valor, menos 2 e 0, ó. Quando x for menos 2, ele vai valer quanto? Ele vai valer 0. Tá aqui o segundo valor. Terceiro, quando x for menos 1, o y vale menos 3, ó. Quando x é menos 1, ó, tá bem aqui embaixo, ó. O y é menos 3. Tá vendo? Depois, quando x for 0, o y vale quanto? O y vale 4. Não, o y vale menos 4. Está aqui, ó, menos 4. Quando x for 1, o y vale menos 3. Está aqui, ó, o x é 1, ó, o y vale menos 3. Ó. Montei aqui. Outro ponto. Quando x for 2, ó, quando x for 2, o y é 0. Está aqui montado em cima. Quando x for 3, ó, quando x for 3, o y é 5. Tá vendo? E agora, ó, formou como se fosse uma curva. Não dá para mim fazer a reta, porque eu percebo que se eu sair unindo esses pontos aqui, esses pontos ficam como se fossem curvas. Tá? E, na verdade, fica essa curva mesmo aqui. Ó. Fica essa letra, como se fosse um U mesmo. Tá? O nome desse gráfico, nós vamos estudar ele mais na frente, é parábola. Tá? É uma característica do gráfico de uma função do segundo grau. Tá? Então, isso é simplesmente a nível de informação, tá? Porque a apostila traz esse caso para nós. Então, o que é que nós vamos fazer na questão da função? Na questão da função, nós vamos perceber uma relação de dependência entre duas grandezas, onde nessas relações nós podemos construir uma função matemática.
Tá? Nessa função matemática, a gente pode formar pares ordenados e colocar esses pares ordenados no gráfico, né? Como também pode representar isso através daqueles diagramas com as setas. Tá? Uma observação muito importante é que para que seja uma função, para um único valor de x esteja associado um único valor de y. Tá certo? Sendo assim, essa é a noção intuitiva de função. Vocês vão construir isso nos exercícios que estão na apostila de vocês, como também no caderno de atividade de vocês. Então, peguem os exercícios, vão treinar para construir bem esse conceito de função, para fixar bem esse conceito de função. Até a próxima aula. Um abraço.